Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Paula Fernanda, sou desenvolvedora pessoal e para quem acompanha o meu trabalho, os meus vídeos e os meus conteúdos, essa quinta-feira eu estarei falando com vocês sobre o tema que eu tratei semana retrasada nas minhas redes sociais. Sábado retrasado eu tive um problema de saúde, eu não estava bem. Aí comuniquei às pessoas que acompanham o meu trabalho, falei para elas o que estava acontecendo, mas eu prometi que eu estaria gravando o vídeo, não deixaria passar em branco esse tema. E hoje eu estou aqui gravando o vídeo com o tema Administração do Tempo. Quem não consegue e quem não sabe administrar bem o tempo que tem, acaba perdendo muitas oportunidades boas, acaba perdendo a coisa mais valiosa que nós temos, que é o nosso tempo. Muitas pessoas falam que tempo é dinheiro, mas se nós formos ver bem, tempo é muito mais valioso que dinheiro, porque o dinheiro que nós perdemos, nós conseguimos recuperar com muito trabalho e esforço, mas o tempo que nós perdemos nunca mais volta. Então, o tempo é um bem preciosíssimo e saber usá-lo é um dom magnífico. Então, vamos aprender como administrar melhor o nosso tempo. Hoje eu estarei ensinando para vocês uma técnica que se chama a Tríade do Tempo. Essa técnica ela é composta por 3 fatores importantíssimos: coisas urgentes, coisas importantes e coisas circunstanciais. Eu estarei explicando para vocês como essas 3 coisas funcionam nas nossas vidas e no nosso dia a dia e como nós podemos usá-las para que o nosso tempo seja melhor aproveitado. Então, vamos para o conteúdo, crescendo e evoluindo sempre. Coisas urgentes. Coisas urgentes são tudo aquilo que nós não podemos deixar para depois. E normalmente as coisas urgentes são coisas que nós deixamos para depois. Vou dar um exemplo básico. Quando uma coisa se torna urgente, é porque normalmente ela já foi uma coisa importante. Então, tudo que nós deixamos para fazer depois, que é uma coisa importante, ela acaba futuramente se tornando uma coisa urgente. Eu estarei dando o exemplo de quando a gente precisa ir no dentista, quando nós estamos com algum problema e nós precisamos consultar com o dentista, mas nós ficamos adiando isso. É importante que nós fazemos manutenções, é importante que nós fazemos tudo isso. Mas aí a gente fica adiando e passa ano, vem ano e nós não vamos ao dentista. Até que chega um momento que nós começamos a ter problemas urgentes com os nossos dentes e aí a gente precisa de um dentista do dia para a noite. A gente precisa urgentemente consultar com o dentista. Aí o que acontece? A gente vai, marca consulta, só que o que vai acontecer? A gente vai ter que esperar toda a lista do dentista passar para que chegue a nossa vez para a gente poder consultar. Então, uma coisa que é urgente, pra gente, muitas vezes a gente tem que se adequar ao tempo das outras pessoas. Então, como a gente poderia evitar essa situação? A gente poderia, ao invés de estar adiando uma coisa importante, começar a pôr sempre em ordem coisas que já são importantes na nossa vida para que elas não se tornem coisas urgentes. E eu vou dar outros exemplos aqui do nosso dia a dia. Por exemplo, muitas vezes nós estamos com uma vida tão corrida e ao mesmo tempo tão desorganizada que nós não sabemos por onde começar tudo que nós temos que fazer. Então, a gente pode começar com o planejamento. Tudo que nós planejamos, nós sabemos o começo, o meio e o fim daquilo. E isso ajuda muito, muito, muito mesmo para que o nosso tempo seja melhor utilizado. Então, antes que alguma coisa vire urgente, comece a planejar a sua vida e o seu tempo para que você consiga fazer aquilo. Porque depois que ela se tornar urgente, pode ser que você fique muito frustrado ao não conseguir realizar aquela atividade ou ter que se adequar ao tempo de outra pessoa para que a sua urgência seja atendida. Então, não deixe coisas importantes virarem urgência, faça agora. Mas existem os imprevistos, que são coisas que realmente às vezes a gente não está preparado, a gente não planejou e acontece. Como aconteceu comigo sábado retrasado, que eu já estava toda programada para gravar esse vídeo para vocês, porém eu passei mal, não estive bem e estou aqui hoje gravando. Mas eu não tive que me replanejar, já estava planejado, eu só mudei a data. Mas poderia ter sido muito mais, como eu posso dizer, frustrante para mim se eu não tivesse um plano B. Por exemplo, eu sei que o dia certo de eu gravar os vídeos para vocês é o dia de sábado. Todos os sábados eu venho aqui, posto o vídeo, falo para vocês sobre o tema da semana. Mas se eu ficasse deixando para a última hora os meus planejamentos dos vídeos, isso poderia acarretar uma coisa frustrante para mim, porque chegaria sábado, além de eu estar mal, eu ainda iria falar, nossa, eu não tenho nada planejado. Então, o fato de eu ter me planejado não fez com que esse vídeo virasse uma coisa de urgência para mim. O planejamento desse vídeo virasse uma coisa de urgência. Foi uma coisa importante que eu planejei e hoje estou aqui fazendo. Então, a dica da urgência é: não deixe chegar ao ponto da urgência. Mas caso você precise chegar ao ponto da urgência, tenha sempre um plano B, ok? Vamos para o próximo tópico: coisas importantes, ok? O que seriam as coisas importantes da nossa vida?
Coisas importantes podem ser muito variadas, porque cada pessoa tem a sua rotina, cada pessoa tem o seu modo de viver e de fazer as suas prioridades. Mas eu vou citar aqui algumas coisas importantes mais comuns. Por exemplo, organizar a sua casa, organizar o seu quarto, organizar o seu guarda-roupa, organizar a sua agenda, que é a questão do planejamento, organizar a sua agenda. Tudo isso são coisas importantes para que nosso tempo ele seja mais bem utilizado. Porque a questão da organização ela é muito importante na questão do tempo, da administração do tempo. Porque quando a gente está em meio a uma bagunça, quando nós precisamos fazer alguma coisa de imediato, isso se torna um pouco mais trabalhoso e acaba enrolando, essa é a verdade. Por exemplo, quando você vai sair e o seu guarda-roupa está todo bagunçado, você não demora um tempão para se organizar, para ver o que você vai usar, para ver o que você vai vestir, para ver o que você vai precisar. Principalmente assim, não todas as mulheres, tem mulheres que são muito organizadas, mas tem mulheres que com a correria do dia a dia, ou até mesmo é o jeito mesmo, acaba deixando sempre para depois a questão da organização, e aí quando vai sair, a gente fica famosa por demorar de se arrumar. Mas muitas vezes essa demora é pela questão da organização. E é uma questão muito importante, nós temos que deixar sempre tudo muito organizado na nossa vida para que nós não percamos tempo tentando fazer alguma coisa. A questão também da agenda. Muitas vezes, eu já comentei isso em vídeos anteriores, quando eu vou ter um dia muito corrido, eu costumo planejar o dia tintim por tintim. Fazendo isso, desculpa gente, eu tô com o nariz um pouco entupido hoje. Fazendo isso, a gente acaba sabendo exatamente o que a gente tem que fazer. Eu sou tão assim que eu coloco as coisas até em ordem. Por exemplo, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer em segundo, o que eu vou fazer em terceiro. E dessa forma, acreditem ou não, eu consigo estabelecer quanto tempo eu vou demorar para fazer aquilo. Então, tipo assim, às vezes uma coisa que eu demoraria, tipo, o dia inteirinho pra fazer, eu consigo fazer em menos tempo, porque eu me planejei muito bem pra fazer aquilo. E aí, no final do dia, acaba sobrando um tempo pra assistir um filme com meu esposo, pra sair com meus colegas, com os meus amigos, pra conversar, pra fazer alguma coisa a mais, que acrescente ainda mais na minha vida e no meu tempo. Então, esse é o intuito de não deixar as coisas importantes para depois, e esse é o intuito de organizar a nossa vida para que as coisas importantes sejam feitas com qualidade, para sobrar mais tempo, para que nós possamos usar esse tempo com coisas que vão agregar valor à nossa vida, até mesmo à nossa vida emocional. Então, esse foi o segundo tópico. Vamos para o terceiro tópico, que é coisas circunstanciais. Então, vamos lá, pessoal. Coisas circunstanciais é tudo aquilo que não é nem urgente e nem importante, mas são coisas que na nossa rotina tem participação. Por exemplo, uma coisa circunstancial, muitas vezes, é aquele momento que você tem que estudar, é uma coisa importante que você tem que fazer, às vezes não urgente, a não ser que no dia seguinte você tenha uma prova ou um exame, enfim. Aí se enquadra no urgente. Mas estudar, um estudo do dia a dia, um estudo para que você cresça. Então é uma coisa importante, nós necessitamos disso. Mas você precisa estudar, mas aí você lembra que nesse mesmo dia você tem um compromisso, você marcou de sair com seus amigos que você não via há muito tempo. Isso é uma coisa circunstancial, é uma coisa que vai tomar o nosso tempo, mas não é uma coisa assim importantíssima e nem uma coisa urgente. É uma coisa que com o dia a dia acaba acontecendo, acaba ocorrendo. Circunstancial é tudo aquilo que muitas vezes foge um pouco do planejado, foge um pouco daquela coisa de, não, eu sei que hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Circunstâncias, essa é a palavra, são coisas que acabam ocorrendo na nossa vida, muitas vezes são coisas que nós não esperávamos e que vai ocupar o nosso tempo. Como nós devemos lidar com coisas circunstanciais para que o nosso tempo não seja 100% roubado? Em primeiro lugar, não ficar procrastinando. O vídeo anterior é sobre isso, a procrastinação. O vídeo anterior não, o outro vídeo, porque o vídeo anterior é o do sábado passado. Então, evite a procrastinação. Se você precisa fazer aquilo, por mais que aquilo não seja tão importante assim, mas você sabe que você vai precisar fazer aquilo para cumprir com a sua palavra ou agregar valor à sua vida em outras áreas, como na parte sentimental, emocional, enfim. Então você não vai ficar procrastinando, outro dia a gente sai, outro dia a gente faz isso. Ou então até no caso do estudo mesmo, eu preciso estudar, mas não é uma coisa urgente, nem uma coisa importantíssima. É uma coisa que eu quero ler um livro, um momento que eu quero passar lendo, um momento que eu quero passar meditando, enfim. São coisas circunstanciais que nós também necessitamos fazer, mas que não são coisas que a gente precisa fazer com tanta urgência assim. Mas não precisamos deixar de fazer essas coisas. Como eu disse, quando nós planejamos muito bem o nosso dia e a nossa vida, acaba sobrando tempo. Então, quando acontece um imprevisto, nós temos tempo para resolver. Quando acontece uma coisa circunstancial, que são coisas que muitas vezes nós não esperávamos, ou que a gente precisa fazer, mas que não se enquadra no urgente e no importante,
também teremos tempo para fazer. Então eu vou dar uma especificação bem simples. Quando nós não nos planejamos para o urgente e quando nós não nos planejamos para o importante, nós acabamos não tendo tempo para o circunstancial. E quando nós não temos tempo para o circunstancial, nós acabamos vivendo aquela vida muito corrida, que nada pode sair do que você falou ali, porque senão você já vai se atrapalhar inteiro. Muitas vezes a pessoa é super bem planejada, mas ela esquece de ter o plano B. Ela esquece que coisas podem fugir do planejado dela. E aí, quando acontece alguma coisa, ela se atrapalha toda no tempo dela. Ela já não sabe mais se ela segue o plano ou se ela para de fazer tudo que ela tá fazendo e vai fazer a coisa que ela precisava fazer naquele momento. No caso, uma coisa circunstancial. E aí a pessoa se atrapalha toda. Então, não deixe de fazer as coisas urgentes e não ficar adiando, porque senão elas vão se tornar mais urgentes ainda. Coisas importantes, que normalmente são coisas da nossa rotina, não deixe para depois, porque elas vão se tornar coisas urgentes, e faça com qualidade, faça tudo planejado. Rotina, normalmente, é uma coisa repetitiva, então tem como planejar a rotina e tem como planejar coisas importantes. E outra dica para coisas importantes: siga uma lista de acordo com prioridades, de acordo com o que para você é mais importante ser feito. Tô toda enrolada na língua hoje. E coisas circunstanciais são coisas que você sempre precisará de um plano B, para que o seu tempo não seja todo atrapalhado com coisas que podem acontecer de última hora. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Compartilhe com pessoas que não conseguem ter essa administração de tempo. Compartilhe nas suas redes sociais para agregar valor na vida de outras pessoas. Curta se você gostou, deixe seu like. E comente, dê a sua opinião. Siga-me nas redes sociais, no Instagram, na minha página do Facebook. Pessoas que precisam ou querem conversar comigo, ter uma conversa um pouco mais particular, eu estou totalmente aberta no meu WhatsApp. Através da minha página no Facebook, você consegue encontrar o meu contato. Lá tem um botão que você vai apertar, que você vai direto pro meu Messenger no WhatsApp, ok? Então vão lá, se comuniquem comigo, conversem comigo, dê a opinião de vocês. Caso vocês tenham alguma crítica, vão lá, conversem comigo. Eu sou super aberta a críticas, principalmente as construtivas. E como eu sempre digo, vamos crescer, vamos evoluir. E daqui pra frente eu tenho certeza que será só crescimento, que vocês que estão acompanhando os meus vídeos, os meus conteúdos, vocês têm chegado até a mim e elogiado os conteúdos, têm falado sobre a agregação de valor na vida de vocês, que pra mim é o mais importante, agregar valor à vida de vocês. E eu sou muito grata a tudo isso, a todas as pessoas que me acompanham. Muito obrigada de coração. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, hein?